Meus amigos, ontem nós falávamos da possibilidade de a segunda turma do Supremo acatar esta reclamação aqui, reclamação 25509, e com isso já tinham 3 votos, disse o Globo, 3 votos em favor de Cunha, ia liberar Cunha, etc. 3 votos, Gilmar Mendes, Toffoli e Lewandowski. Aí, o que aconteceu ontem? Lá, na segunda turma, às 13 horas e 17 minutos, Teori, então, apresenta o processo na segunda turma. Em seguida, às 13 horas e 59 minutos, passa para o pleno. Teori, sabiamente, mandou o processo para o pleno, porque na segunda turma a vitória já estava cantada pelo O Globo. Portanto, é isso que aconteceu ontem, naquele julgamento de ontem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora, hoje, Gilmar Mendes está dizendo que pode anular as delações do Odebrecht agora, porque envolve Temer, Serra, etc. Toda a estrutura do Temer, no Senado, na Câmara, toda a base do governo do Temer está citada aí nessas delações do Odebrecht. Scaff 6 milhões, etc. Padilha 4 milhões, Jair Yunes 4 milhões. Vamos lá, olha, a história é a seguinte, Gilmar Mendes. Vamos colocar aqui 2 vídeos, eu vou comentar para vocês. 2 vídeos de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é uma das pessoas que mais sabe de direito constitucional. Nós trabalhamos juntos, ele trabalhou 5 anos no meu curso, nós 2 juntos. Ele era coordenador de curso e eu era o empreendedor na área de ensino naquela época. 5 anos juntos. É um constitucionalista nota 10, porém, como juiz, uma negação, uma lástima, uma parcialidade, tendenciosidade. Fala sempre a emoção, não fala com a razão, fala de acordo com suas convicções ideológicas. Pois isto para juiz é mortal. Juiz é mortal, o juiz tem que ser imparcial. Gilmar Mendes não mostra imparcialidade. Ao contrário, ele mostra parcialidade. Então, como juiz, é um desastre. Agora, ele quer anular as delações da Odebrecht. Impossível, não tem base jurídica. Impossível. Olha só o que ele disse, quer ver? Olha só, vou mostrar a fala dele, em seguida eu comento contigo. Olha só, vê se pode, vê se pode. Olha aqui, vamos lá, vamos ver se nós temos aqui. Aqui, ó. Né? O vazamento seletivo. Vazamento seletivo. Vazamento antes de chegar à autoridade. Que no caso vazamento antes da autoridade. Isso, são muitos problemas. Problemas. Que precisam ser realmente discutidos. E eu já tenho que falar, acho que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar posição sobre isso. Tudo isso Supremo leva tem que tomar posição. Né? Leva a abusos. Leva a abusos. Um pequeno grupo, veja, hoje tem disputas, inclusive, entre o Ministério Público e a Polícia Federal, e quem é que vai ter acesso, porque eles sempre também atribuem os vazamentos a uma ou a outra parte. Pode ser advogado também, pode ter. Eu tinha que pensar alguma coisa que de fato, acho que levasse a uma anulação. Anulação. Algo que aí a repórter pergunta. Como se fosse uma prova ilícita. Pelo menos antes da denúncia ser recebida, coisa do tipo. Isso. Anulação. Esse é o propósito de anular as delações da Odebrecht, porque agora interferem no seu esquema em que ele se encontra de poder. Bem, agora então é anulação. Mas não tem base jurídica nenhuma. Um vazamento é crime. Vazamento é criminoso do movimento Quero um Brasil Ético, somos contra crime. Portanto, não deveria vazar nada. Agora, se vazava contra PT, você não podia usar aqueles vazamentos para fundamentar teu voto. Eu vou mostrar aqui. Ele usando vazamentos para fundamentar voto dele no pleno. Tem que ser coerente. Se o vazamento é crime, não pode valer para ninguém. Ou você não pode usar para um e depois querer nulidade para o outro. Foi isso que Gilmar fez. Essa incoerência dele, totalmente incoerente como juiz, parcial. Para ele, Gilmar Mendes, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Está errado, nós temos que agir. Erga omnes, justiça é contra todos. Não importa o ladrão que seja, o corrupto que seja. Contra todos nós temos que agir. Contra todos. Então atentem.
Você viu no vídeo anterior Gilmar dizendo, nós temos que anular, nós temos que anular. E falou de abusos na divulgação disso. Sim, a divulgação é abusiva, é crime, é crime. Perfeito, nós também concordamos que os vazamentos são abusivos. Agora, ele usa vazamento seletivo, é coisa que o PT falava. Está usando o discurso do PT, ou seja, do corrupto PT. É esse discurso que ele está usando, os mesmos discursos. O atual poder corrupto usa os mesmos discursos do anterior poder corrupto. Então, isso é injusto na palavra e na voz de um ministro. O ministro tem que ser imparcial. Justiça é contra todos. Erga omnes. Tem que pegar todos de ponto. Não pode, para um, fundamentar voto e para outro pedir anulação. Quer ver? Olha só. Balão de oxigênio que a corte deu a presidente. Presidente Dilma, na época. Naquele momento. Naquele momento. Parece que não foi efetivo. Balão de não se oxigênio. conseguiu repactuação. E agora estamos diante desse quadro mais caricato, talvez um dos mais caricatos, que a nacionalidade já tenha enfrentado. Como último lance, talvez, a última raça, busca-se o ex-presidente em São Bernardo para assumir a chefia da Casa Civil. Quando Lula foi nomeado chefe da Casa Civil. A pretexto de dar sobrevida ao governo e de lhe dar algum conforto no foro privilegiado, causando-nos um grande desconforto, causando esta corte. É quase que uma acusação de que esta corte será complacente, compreensiva com os malfeitos. Aí está. Gilmar Mendes utilizou aqueles vazamentos da fala de Dilma com Temer, que depois Teori disse que aquilo tudo era nulo, que não podia ter vazado, mas Gilmar Mendes usou aquilo para impedir que Lula assumisse a chefia da Casa Civil. Correto, não tinha mesmo que assumir. PT corrupto não podia usar essas artimanhas, mas ele, naquele momento, fazia referência a um vazamento que eu repito, julgado nulo pelo Teori depois, mas ele se valia disso para reforçar o seu voto no sentido de impedir que Lula assumisse a Casa Civil. Aqui é um juiz, esse é um juiz, e disse, nós da corte não podemos ser coniventes com essa estrutura de poder. Porém, eu pergunto para você, o que o Supremo fez dia 7 de dezembro, o dia da vergonha suprema? O que a corte fez dia 7 de dezembro? 7 ministros apoiaram, 6 votaram, 7 apoiaram a estrutura de poder para manter Renan na presidência do Senado. Isso é o Supremo conivente com estrutura de poder. Esse é o que Supremo. Então, esse discurso aqui de Gilmar Mendes, nesse momento contra o PT, que era justo, que era um discurso correto, porque o PT é corrupto, nesse instante, esse mesmo discurso não passa para outro bloco de poder extremamente corrupto, que é o atual, que está aí, segundo as delações da Odebrecht. Então, essa falta de coerência, esta parcialidade, esta tendenciosidade é que tira do magistrado a sua honradez, que tira do magistrado a sua imparcialidade de julgamento, de credibilidade, de respeito. Mas Gilmar Mendes não só não é coerente, como também desrespeita tudo. É um excelente professor de constitucional. Eu sou admirador dele como professor, como juiz. Um desastre. Viola a lei orgânica, viola código de ética, viola tudo. Teoria agora no pleno do dia 7, censurou Gilmar, que fica criticando colegas e tudo. Não pode. E ele falou de conivência do Supremo, que aconteceu no dia 7. Porém, ele vai mais longe. Os jornais noticiavam amplamente. Os jornais noticiavam o que? Um vazamento. Os fatos relacionados à denúncia, à chamada delação, à contribuição, colaboração premiada do senador Delcídio. Então ele usa no voto dele, dentro do pleno, a delação
delação de Delcídio que foi vazada, Então aquele vazamento, naquele instante do Delcídio, fundamentou o voto dele, ele apoiando. Hoje vem as delações da Odebrecht, provando todo esse esquema poderoso de corrupção político-empresarial, e ele então agora muda de discurso, diz que é o caso de anular, é o caso do Supremo intervir. Claro que vazamento é crime, nós somos contra crime, isso é aético. No entanto, aquele vazamento do Delcídio serviu para ele fundamentar o voto dele e naquele instante massacrar o corrupto PT. Agora, as delações da Odebrecht têm que servir de base para massacrar a atual estrutura de poder que está podre, e o ministro não consegue enxergar essa podridão. Olha só. E lá, o senador não deixa dúvida, e aqui talvez uma ironia, no contexto geral, de que o presidente seria o autor intelectual do mensalão. A pergunta que reverberou aqui em 2007, quando da aceitação da denúncia, o ministro Eros Grau, com a sua verbosidade, disse claramente, mas não está faltando alguém na denúncia? Agora vem o senador e diz, sim, estava faltando. O autor intelectual de todo esse processo era... Quem é o senador que está falando que o autor era Lula, que Lula foi que comandou o mensalão? Quem é? Delcídio. E Delcídio, ele está se valendo do que de Delcídio? Da delação vazada. Com base na delação vazada de Delcídio, ele fundamenta aqui esse raciocínio de que Lula era o grande mentor e, portanto, que tinha autoria intelectual que ele sustenta hoje frente às delações da Odebrecht contra Temer, Serra, Padilha, Gedel, Moreira, Renan, Jucá, Scaf, etc. Não usa o mesmo critério para duas coisas idênticas. Criticar o vazamento porque é criminoso, perfeito. Porém, adotá-lo neste caso e, de outro lado, refutá-lo e mais, querer até julgar nulo as atuais delações da Odebrecht é uma insensatez. Isto é um disparate, é uma coisa disparatada, absurda. Para um juiz, isso é evidentemente o fim desse juiz, sem base legal, inclusive, porque tem que apurar o vazamento, quem vazou, e responsabilizar quem vazou. O conteúdo preserva, porque o conteúdo é de alguém que quis falar e que está na expectativa de obter prêmios por causa da delação. Agora, tem mais. Ontem, o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ratificou, confirmou completamente o que foi dito antes, lá pelo Melo Filho. Portanto, a delação anterior foi ratificada ontem por Marcelo Odebrecht. E agora, vão anular também a do Marcelo? Vai anular todas? Tem mais 75. Aí, para a gente saber do que se trata no futuro, o correto é saber disso depois de recebida a denúncia, porque aí a lei permite a divulgação. Correto é isso, mas de qualquer maneira é para uma coisa, para o momento é um critério, para outro momento é outro critério. Isso desmorona a essência do juiz. Temer quer a nulidade, Gilmar embarcou na onda. Isso aqui é um risco. Risco do quê? Estão querendo acabar com a Lava Jato. Estão querendo acabar com a Lava Jato. Olha antes, o critério dele anterior. E a procuradora ela venham comatar essa lacuna, talvez perante o próprio Supremo Tribunal Federal, resolvendo esse dilema do mensalão. Mas também se coloca aqui a questão de quem estruturou todo esse sistema, que fez o mensalão algo modestíssimo. Eu já disse em outra oportunidade aqui, que se tivéssemos consciência do petrolão, certamente declinaríamos da competência para julgar o mensalão, porque ele teria que ser julgado em pequenas causas. É verdade. O petrolão agora está revelando pela Odebrecht mais de 200 políticos e empresas implicadas. Está revelando uma monstruosidade de danos sociais impressionantes para toda a população.
É lógico que o mensalão quantitativamente ficou nada, pequenas causas. Porém, essa crítica de Gilmar deveria, se tivesse coerência, e se ele se pautasse pela ética, ele deveria dizer, aquela pequenininha, nós tacamos na cadeia 25 pessoas, condenaram 25, esta monstruosa, grande, com todas as delações da Odebrecht, que envolve PT, PMDB, PSDB, DEM, vários outros partidos, essa monstruosa, nós temos que fazer o império da lei contra todos, os quadrilheiros todos têm que responder. Mas não, qual é a postura do Supremo? Deixa o Renan na presidência. O novo padrão antiético foi estabelecido pelo Supremo sobre a presidência de Carmen Lúcia e a liderança do decano Celso de Mello. Ou seja, é um desastre o Supremo na atualidade com o que ele está fazendo. E desastre maior é este, que é um simulacro de juiz. Gilmar, como juiz, como constitucionalista, é 10. Como constitucionalista, eu sou admirador dele. Mas como juiz, um simulacro de juiz, uma enganação. Ele é partidário, ele não faz a lógica do erga omnes, como nós defendemos no Quero um Brasil Ético. Meus amigos, compartilhe este vídeo, compartilhe lá, hashtag queroumbrazilético.com. O povo todo tem que saber quem são essas pessoas que estão mandando no país. Tá aqui, comparei, falei. Compartilhem e curta a minha página do Face, você será notificado dos próximos vídeos. Avante, sucesso, avante, avante!